Caros alunos do Mega Aluno, nós agora vamos estudar o anarquismo em sociologia e essa aula faz parte de um quadro chamado Curiosidade, no qual nós trabalhamos temas livres. Aqui nós temos um símbolo do anarquismo, o qual está desenhado de uma forma bastante estilizada. Então, o que seria esse anarquismo? Trata-se de uma corrente ideológica que deriva do socialismo. E o anarquismo também pode ser chamado de comunismo libertário. Aqui nós temos dois teóricos do anarquismo, o Pierre-Joseph Proudhon e o Mikhail Bakunin. O Proudhon é mais socialista. No entanto, como nós falamos, o anarquismo deriva do socialismo e uma das bases desse pensamento é justamente o Pierre-Joseph Proudhon. Aliás, o Proudhon escreveu uma obra chamada Que é a Propriedade? E nessa obra ele vai criticar o fundamento básico do capitalismo, que é justamente a propriedade. Ele considera a propriedade um roubo, a propriedade privada um roubo. E por quê? Porque justamente a partir dela é que se estabelece na sociedade relações desiguais. A desigualdade é fruto da propriedade privada. Então ele faz essa crítica intensa. Já o Mikhail Bakunin, um russo, ele defende a ideia da violência. Então, a violência é a única forma de se alcançar uma sociedade sem Estado, com plena igualdade e felicidade para os trabalhadores. Veja que o ideal dele é bastante nobre, né? É alcançar a igualdade e a felicidade para os trabalhadores. Mas isso só vai acontecer se ocorrer antes uma revolução proletária, ou seja, um ato de violência. E a partir da Revolução Proletária, o que o Bakunin defende? Primeiro, que se derrube a ordem capitalista, a ordem burguesa. Então, para se derrubar a ordem burguesa, que é opressora, é preciso que haja uma revolução violenta. Segundo, que os meios de produção sejam retirados da burguesia. Só que devem ser, então, transferidos para a sociedade como um todo, para o conjunto da sociedade. Porém, nunca ao Estado. Nunca esses meios de produção devem ser transferidos ao Estado, porque o Estado, com os meios de produção, ele vai se revitalizar e novamente ele cria uma ordem opressora. Por isso que faz parte dos anseios do anarquismo justamente essa ideia de se alcançar uma sociedade sem Estado, porque o Estado é sempre opressor. E tanto o Proudhon quanto o Bakunin, eles partem de ideias do John Locke, eles são influenciados por ideias do John Locke. O John Locke, por exemplo, ele vai trazer duas ideias muito interessantes, muito importantes. Em uma delas, ele traz a noção da primazia do indivíduo diante da sociedade, ou seja, na sociedade o que mais importa é o indivíduo. E, consequentemente, ele traz a ideia de que todo indivíduo é único e possui um conjunto de direitos naturais. E esses direitos naturais não podem ser sobrepujados por nenhum tipo de sociedade. Ou seja, o Locke está defendendo a ideia de que o indivíduo é supremo e tem que ter todos os seus direitos resguardados na sociedade. E essas ideias representam a base ou influências do pensamento do Proudhon e do Bakunin. Eu vou fazer agora duas observações muito importantes para a prova, ou para as provas, e que normalmente as pessoas têm um pensamento errado. Primeiro, o anarquismo é erroneamente tido como sinônimo de ausência, como desordem, né, como ausência de ordem. Mas, na verdade, o anarquismo não é isso, não é uma ausência de ordem. Na realidade, o anarquismo significa uma ausência de coerção. Ou seja, eles pregam uma sociedade livre, de pensamento livre e espontâneo, porém organizada. Então, é errado dizer que o anarquismo prega desordem. Num segundo momento, o anarquismo, consequentemente, ele pede a anomia. E o que é justamente a anomia? É a ausência de leis. Então, a partir da ideia da anomia, a abolição dos governos por meio dessa revolução proletária e, no caso, a anomia seria um ideário libertário.
Então, ausência de leis, justamente porque as leis coagem e as leis tiram do indivíduo a sua liberdade. Bom, um outro ponto muito importante é que o anarquismo, ou melhor dizendo, os anarquistas, ora vão concordar com os socialistas, ora vão discordar. E isso aparece em duas situações clássicas dessas diferenças. Em que, por exemplo, os anarquistas concordam com os socialistas. Eles concordam quando defendem a seguinte ideia, de que o Estado mantém a desigualdade social através da força e da garantia da propriedade sobre os meios de produção. Então, nesse ponto, o Estado é opressor e ambos concordam. Porém, os anarquistas divergem dos socialistas, porque os anarquistas eles vão justamente condenar os socialistas que defendem a permanência de um Estado pós-revolucionário. Lembrem-se que os socialistas eles defendem uma revolução proletária que deve derrubar a ordem burguesa, a ordem capitalista. No entanto, permaneceria um Estado pós-revolucionário, um Estado que iria promover a justiça, a igualdade. Os anarquistas não concordam com isso. Esse Estado ele tem que desaparecer, porque de uma forma ou de outra ele vai tentar se manter opressor, mesmo após uma revolução proletária. Aqui nós temos um dos fundamentos do pensamento do Bakunin, trazidos por Angel Cappelletti. Então, o Cappelletti diz, para Bakunin, com efeito, a luta contra o capitalismo e a burguesia é inseparável da luta contra o Estado. Acabar com a classe que detém os meios de produção sem liquidar ao mesmo tempo com o Estado é deixar aberto o caminho para a reconstrução da sociedade de classes e para um novo tipo de exploração social. Com isso, ele quer dizer justamente que o Estado sempre será opressor, seja em um regime ou em outro, seja diante de uma ideologia ou de outra, o Estado existindo sempre vai manter sua característica de opressor. Por isso ele deve ser liquidado, até mesmo para manter aquele ideário de anomia, de ausência de leis, em que a sociedade pode se organizar livremente. Continuando, nós temos as principais características do anarquismo. Então, a primeira delas, o fim da propriedade privada. Eles criticam a propriedade privada por dois motivos. Primeiro, ela é fundamento da ordem burguesa do capitalismo. E segundo, é ela que também fortalece o Estado. E justamente vai criar aí desigualdade social, vai incentivar e estimular a desigualdade entre os indivíduos em sociedade. Depois, requer o fim do Estado. É uma outra ideia anarquista também. Liquidar com o Estado. Os anarquistas também fundamentam seu pensamento na crença na ordem obtida de forma espontânea. Então, essa espontaneidade nos leva a pensar no quê? Em liberdade. Né? Então, justamente essa ideia de liberdade é que seria conseguida, né? Ela fundamenta a revolução do proletário e a partir da revolução o proletário vai conseguir então chegar à liberdade de forma espontânea. Então os trabalhadores devem buscar a liberdade de forma espontânea. Essa ordem sim é válida para os anarquistas. A ordem é adquirida de forma espontânea e não a partir das leis. Um outro pensamento é uma sociedade sem classes. Vejam que o anarquismo quer superar, vamos dizer assim, o capitalismo, superar a ordem burguesa, quer abolir a propriedade privada e, consequentemente, quer instalar uma sociedade sem classes, na qual não exista, por exemplo, a desigualdade social. Então, justamente a ideia de uma sociedade sem classes é para não existir desigualdade entre os indivíduos. Aliás, nesse tipo de sociedade sem classes, também não existe aquela ideia de opressor e oprimido, visto que todos estariam num patamar de igualdade. E a base de tudo, a superação do capitalismo, que é o grande vilão da sociedade, é o grande causador da desigualdade social
e da condição de opressor e oprimido na sociedade, dessa condição de desigualdade. Bem, nós também vamos perceber o pensamento anarquista no Brasil, já no começo do século XX, com o anarcossindicalismo no Brasil. O que foi o anarcossindicalismo no Brasil? Então, as ideias anarquistas, essa ideologia anarquista, também foi introduzida no Brasil, e isso foi trazido pelos imigrantes europeus, né, especialmente italianos e espanhóis. Então, esse movimento ganhou muita força no início do século XX com a organização dos movimentos operários e também de sindicatos trabalhistas autônomos. E justamente a partir dessas organizações, desses movimentos, houve organizações de greves muito intensas nos anos de 1917, 1918 e 1919 em São Paulo e no Rio de Janeiro. O que se percebe é que o anarcossindicalismo no Brasil trouxe, acima de tudo, uma ideia diferente de trabalho, porque esses anarcossindicalistas lutavam por direitos trabalhistas, só que se diferenciavam muito dos sindicatos socialistas. Os sindicatos socialistas eram chamados por eles como sindicatos passivos, os quais sempre aceitavam uma determinada ordem, e ao aceitar essa ordem eles eram coniventes com as ideias do Estado, ou seja, não promoviam a sua própria revolução. Aliás, o José Murilo de Carvalho tem na sua obra, quando ele fala da cidadania brasileira, como se formou a sociedade brasileira, o José Murilo de Carvalho traz um texto bem interessante sobre o anarcossindicalismo no Brasil, dizendo o seguinte: os anarquistas, seguindo a orientação clássica dessa corrente de pensamento, rejeitavam qualquer relação com o Estado e com a política. Rejeitavam os partidos, o Congresso e até mesmo a ideia de pátria. O Estado, para eles, não passava de um servidor da classe capitalista, o mesmo se dando com os partidos, as eleições e a própria pátria. Ao encerrar um congresso operário em 1906, no Rio de Janeiro, um líder anarquista afirmou que o operário devia abandonar de todo e para sempre a luta parlamentar e a política. O voto, dizia, era uma burla. A única luta que interessava ao operário era a luta econômica contra os patrões. Então veja que os anarquistas eles são bem diferentes, por exemplo, daquele outro grupo de trabalhadores que existiam principalmente no Rio de Janeiro, os chamados amarelos. Os amarelos eles ainda acreditavam num Estado diferente, eles votavam. Os anarquistas não. Os anarquistas eles rejeitam, né, qualquer relação com o Estado, por isso eles rejeitam a ideia do voto. Eles rejeitam a existência de um Estado e de um Estado pós-revolucionário. Eles vão também rejeitar essa ideia de partidos, de eleições, tudo que possa representar uma força ou um braço do Estado é rejeitado pelos anarquistas. Então eles são extremamente radicais, né? São anarquistas extremamente proletários, aliás, com ideias totalmente radicais e que querem um distanciamento do Estado. Então nós temos aí também, né, uma influência do anarquismo no Brasil a partir do anarcossindicalismo. Enfim, nós vimos aí o que tem de mais importante sobre o anarquismo, ideias gerais, ideias mais centralizadas no Brasil, e espero que em uma eventual questão que caia na prova, todos vocês possam resolver tranquilamente, visto que aí nós temos os pontos mais importantes. Fiquem atentos em outras aulas do site Megaluno, resolvam todos os exercícios de sociologia e prestem bastante atenção nos comentários que eu coloco para as questões. Esses comentários são fundamentais porque a partir deles vocês vão poder complementar os conhecimentos sobre o determinado tema e, obviamente, que facilita bastante na hora da prova. Então, um grande abraço e até a próxima aula.